record. Tudo bem. Então, esse é o curso intensivo do Enem, certo? Primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas da redação do Enem do ano passado, tá? Deixa eu aumentar isso aqui, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Para mim também. Ó, foram realizadas aproximadamente 3,9 milhões de redações. Imagina corrigir tudo isso. A nota média obtida pelos candidatos na redação foi 592,9. Isso, em média, é uma nota muito, muito baixa. Tá? Muito baixa. Então, por exemplo, para quem tirou 650, já está acima da média. Mas não é isso que vocês querem. E não é para isso que a gente está estudando. Tá? O valor é maior do que observado em 2018, quando a proficiência média dos candidatos foi de 522. Tem uma ideia. Tá bom? Cerca de 143 mil participantes tiraram nota 0 na redação em 2019. A quantidade é maior em relação ao ano anterior, quando aproximadamente 112 mil zeraram a redação. Beleza? 143 mil, um abraço. Tá? Eu acabei não colocando aqui, mas deixa eu te mostrar uma coisinha, tá? Sabe qual foi o percentual de notas 1000 nessa redação? Você tem ideia? Não? Eu vou mostrar para vocês. 0,1, 2, 3, 4, 7%. Esse foi o percentual de notas 1000. 0,0000136%. Isso dá mais ou menos 56 redações. Certo? Redações, notas 1000. Tá? De 999 a 900, tá? Se eu não me engano, esse número vai para 0,87%. Tá bom? E de 999 a 800, aí nós temos 2%. Então, olha só, veja bem. Se você tirou 801 na sua redação, não é difícil, tá? Você está num universo extremamente restrito. Você faz parte de 2% de 3,9 milhões de redações. Isso já te coloca numa posição extremamente favorável para entrar em qualquer universidade que você quiser. Claro, tem que levar em consideração também as outras estatísticas, tá? Mas só por isso aqui, gente, já te tranquiliza um pouco. Porque o Enem não foi feito para pessoas que estão estudando ensino, que têm dificuldade em português, por exemplo. Não foi feito para esses? Não. Certo? Também não foi feito para as pessoas que têm facilidade. Como assim, para quem foi feito o Enem? O Enem é simplesmente... O Enem não é uma prova de vestibular. Porque o vestibular ele é eliminatório. O Enem é classificatório. Qual é a diferença? Ele está ali simplesmente para ranquear. Só para isso. Ele não te exclui de nada. Quem exclui é a maneira como as universidades utilizam essa nota. Tudo bem? Mas o Enem em si, ele não ele não vai te excluir de nada. Ele só vai classificar. Tudo bem? Ele foi feito para alunos de ensino público. Eu acho uma baita sacanagem alunos de ensino privado competirem com alunos de ensino público. Quer ver uma coisa? Sandro ou Maria, alguns de vocês dois já estudou em escola pública? Vocês estão me escutando bem? Sim, mas eu nunca estudei em escola pública. Não. Sandro, e você, Sandro? Já estudei um pouco em cada, professor. Então você sentiu bem. Eu já estudei em escola pública também, tá, Sandro? Você sentiu a diferença de escola pública para escola privada?
Depende, professor. Tem pouca coisa que muda, na verdade. O ensino é quase a mesma coisa. Você achou quase a mesma coisa? É Onde é que você... Hoje você está estudando onde, público, mas Sandro? o público. Colégio público? Certo? Mas eu te digo uma coisa, Sandro, tá? Que eu vou te falar, de repente, não é muito justo. Mas ele não... a diferença na preparação é gritante, cara. Sabia? É gritante. Até porque o engajamento dos professores, tá, numa escola privada é maior do que numa escola pública. E eu não estou falando que é questão de comprometimento, não. É o engajamento. Por quê? Porque o salário também conta. A valorização dos professores também conta. Tá? Eu, quando estudei, e vejo muitos alunos que também passaram por escolas públicas e escolas privadas, eles sentiram bastante a diferença. Em Lages eu dou aula no Objetivo, né? E tem muitos alunos que vieram de escola pública e eles sentiram, eles falam mesmo, professor, nossa, é muita diferença, tá? Vamos lá. Segundo o INEP, no ano passado, os alunos tiraram zero na redação pelos seguintes motivos. Zeraram, vamos lá. 56.945 deixaram a redação em branco. Eu acabei não fazendo a porcentagem, tá? 56 mil de 3,9 milhões deixaram a redação em branco. 40 mil fugiram do tema. Para você zerar no Enem, na fuga do tema, cara, você tem que realmente ir para o outro lado do mundo. Só para você ter uma ideia, o nível de consideração do Enem, teve um ano que o tema foi bebida na adolescência. Bebida da adolescência e direção, alguma coisa assim, tá? Se você falar sobre carro de boi, presta atenção, se você falar sobre carro de boi, mesmo assim você não zeraria, porque você falou sobre carro e o tema tinha a ver com carro. Para ter uma ideia do nível de consideração do Enem. Então, para o cara fazer uma fuga de tema, ele tem que ir muito longe. 23 mil fizeram cópia do texto motivador. Copiaram. Ctrl+C, Ctrl+V. E 22 por outros motivos, tipo, em vez de escrever um texto argumentativo, escrever uma crônica, uma carta, um poema. Texto suficiente. Cara, queridão, o mínimo são 7 linhas. Texto suficiente, ele escreveu menos de 7 linhas. Tá bom? Os números continuam muito abaixo do que foi registrado em 2017, quando 309 mil alunos zeraram a prova. Isso porque em 2018, isso aqui é importante, tá? Foi retirada do edital do Enem uma regra que estabelecia que os textos que desrespeitassem direitos humanos receberiam automaticamente nota zero. Tá vendo? Lembra que você mandasse assim, vamos acabar com a corrupção, mata tudo quanto é político. Se você fizesse isso, você zeraria. Hoje você não zera mais. Sério, pessoal, não zera? Não zera. Você perde 200 pontos. É como se você tivesse zerado. Você perde a habilidade, a competência número 5. Tá? Você perde 200 pontos. É ponto pra caramba. Sem contar os outros descontos que vão ter, 200 a menos, já é um pataço, né? Mas não zera mais. Vamos lá, entendeu a redação? O que zera na redação? Não redigir um texto dissertativo argumentativo. Certo? E depois nós vamos trabalhar sobre isso aqui, tá? O que é um texto dissertativo argumentativo? Escrever em número menor de linhas exigido. Cara, o cara não consegue escrever 7 linhas, então ele tem que zerar. Desculpa, mas ele tem que zerar. Não é possível. Fuga do tema proposto, deixarem a folha em branco, tá? Aqui não tem um detalhezinho aqui, ó. Escrever em lápis. Escrever a lápis. Escrever a lápis também é um caixão. Tá bom? Não pode. Desrespeitar os direitos humanos. Veja bem que isso aqui não zera mais, tá? Eu deixei essa aqui porque é como se tivesse zerado, gente. Se você desrespeitar os direitos humanos, são 200 pontos a menos, cara. E outra coisa que aconteceu a partir de 2016, tá? Escreverem impropérios, fizerem desenhos ou usarem outras formas propositais de anulação. Lembra quando no Enem alguém escreveu o hino do Corinthians e a receita de miojo? E mesmo assim não zeraram? Que foi um absurdo. Tá? Não tinha regra nenhuma sobre isso, não tinha como zerar isso.
Hoje zera. Se você escrever qualquer coisa, fizer avacalhar a sua redação propositalmente, é um abraço. É zero na hora. A minha professora um dia mostrou um texto desse que ele estava falando, não sei sobre o que, nada ele falou. Agora uma pausa para eu ensinar a como preparar um suco de laranja. Daí ele passava a receita, assim. Mesmo assim ele tirou, sei lá, 800 e pouco. Uhum. Verdade. Para ter uma ideia, o tipo de correção também, né? Tá? Hoje zera, tá? O que é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos ver as competências do Enem. Primeira competência, domínio da norma padrão. Isso aqui é um tapa na cara daquele cara que diz o seguinte, mas nem cai redação, nem cai gramática no Enem. Realmente, lá na prova de português, de linguagens, não tem uma questãozinha de gramática. Tem questão de interpretação e gramática aplicada. Ou seja, você utiliza a gramática para interpretar o que está ali. Agora, no Enem, dentro da redação do Enem, 200 pontos são exclusivamente para o uso da gramática. Tá? E depois, gente, aqui a gente vai dar uma geral. Depois eu vou destrinchar cada competência com vocês, tá? Essa competência aqui, ó, ele vai ver o seguinte. Você repetiu palavra, certo? Você não tem vocabulário. Não tem vocabulário, domínio da norma padrão. Erro de concordância. Concordância verbal. Gente, quando eu falo concordância verbal, é nada mais do que sujeito e verbo. É o erro que mais desconta pontos no Enem, na gramática, tá? Se o sujeito está no singular e o verbo está no plural, significa que, se a concordância não acontece, né? Significa que você não sabe quem é o sujeito. Só para nós aqui, ó. Sujeito é aquele de quem se fala. Ou seja, ele é a alma da sua redação. Se você não sabe de quem se fala, toda a sua redação cai por terra. Ou seja, se a concordância verbal estiver errada, vai comprometer 200 pontos da sua redação. Tá? Regência verbal também, para quem não lembra, regência verbal nada mais é do que o verbo com a preposição que ele exige. Por exemplo, você conhece, lembra do verbo assistir, né? Assistir no sentido de ver tem que ter preposição, é obrigatório. Eu assisti ao jogo. Se você falou, eu assisti o jogo, o assistir significa prestar assistência. Você trabalhou no jogo, você ajudou alguma coisa. Tá vendo? O fato de você esquecer uma preposição muda o sentido. E quando muda o sentido, um abraço. É que escrever uma coisa, escrever outra. Quando você erra a ortografia. Gente, no erro da ortografia, olha para cá. No erro da ortografia, nós temos dois tipos de erro. Tá? Quando você vai lá e escreve assim, ó. Xícara. Você escreveu xícara com CH. Tudo bem? Você sabe que é errado. Tudo bem? Mas é um erro menor. Por quê? Porque ele não remete a outra palavra. Agora, você escreveu taxa com X quando você queria escrever taxa com CH. Taxa com X é quantidade de dinheiro que você cobra por alguma coisa. Taxa com CH pode ser aquele negócio que você prende no quadrinho, uma taxa, ou pode ser taxar no sentido de botar um apelido em alguém. Ele foi taxado de ladrão. É com CH. Imagina se eu falasse, ele foi taxado de ladrão e eu colocar com X. Isso não é só um erro de ortografia. Isso também é um erro de uso de pronome, de vocabulário errado. Você quis falar uma coisa, acabou falando outra, comprometeu o sentido. Esse erro também te tira um monte de ponto. Tá bom? Então, a dica é, na dúvida, não ultrapasse, use um sinônimo. Em vez de você foi taxado de ladrão, coloca foi chamado de ladrão. Tudo bem? Tá? Outra coisa, erros de acentuação. Se você esquece, por exemplo, de botar o acento em café, tá? Você esqueceu do acento em café. Opa, aqui não está dizendo, tá? Esqueceu. Não tem problema, claro, sim, é um erro menor. Se acontecer uma vez só, eles não vão descontar nada porque não forma uma outra palavra. Até aí sem problema, tá? Agora, imagina que você queria falar
prática, que é um substantivo, e você fala pratica, que é um verbo. Na prática, isso não é verdade. Aí você botou na prática, isso não é verdade. Você quis escrever um substantivo, acabou escrevendo um verbo, mudou a classe da palavra. Tchau para ti. Ali você vai perder ponto. Então tem que tomar cuidado com o tipo de erro que você comete, tá? Nós vamos trabalhar isso aqui também, tá bom? Vamos lá. O que são 200 pontos nessa competência? A ausência de marcas de oralidade. Marca de oralidade é o seguinte, lembra, eu falo de uma forma, eu falo de um jeito, mas eu devo escrever de outra, porque fala e escrita não usam os mesmos recursos, tá bom? Então, se você escrever tal como você fala, isso é registro de oralidade ou um registro informal. Caixão para ti. Precisão vocabulária, acabei de explicar para vocês, né? Você usar um vocabulário certo para expressar a ideia certa. Obediência às regras gramaticais, não preciso nem te falar, tá? Não apresenta ou apresenta pouquíssimos desvios gramaticais leves. Desvio gramatical leve é aquele que não compromete o entendimento da ideia. Isso é leve, tá? Não compromete. É o lance do café, tá? Desvios mais graves, como ausência de concordância verbal, excluem a redação da pontuação mais alta. Não é que o texto tem que estar impecável. Pode ter mínimos erros, pode, contanto que eles não comprometam o entendimento. Você entendeu? Ficou claro para você? O que são 40? Eu não botei 0 pontos aqui, porque 0 ponto é quando você realmente entrega em branco. 40 pontos, que é a pontuação mínima disso aqui, tá? Nesse texto, o participante apresenta domínio insuficiente da norma padrão, apresentando graves e frequentes. Isso aqui é importante, tá? Graves e frequentes desvios gramaticais e de convenções descritas, além de presença de gírias e marcas de oralidade. Parece que o cara está conversando com ele, tá? O participante realizar muitos desvios gravíssimos de forma sistemática, ou seja, de forma recorrente, acompanhado da desestruturação sintática, ou seja, o sujeito não está no lugar certo, o verbo não está conjugado direito, receberá essa pontuação. Tá bom? Sabes, Maria Fernanda e Sandro, qual que vocês acham que é a média nacional? Entre 200 e 0. Qual é a média nacional? O que você acha? 100. Maria Fernanda achou 100. Sandro, o que você acha, Sandro? Sandro tá aí? Ué, onde é que ele foi? Tá aqui. Sandro! Ixi. Oi, professor, desculpa, eu tava vendo o notebook aqui, tá meio ruim de falar um pouco. Não, sem problema. Tu tens ideia de qual que seria a média nacional? Dessa habilidade? Dessa competência? Desculpa. 100% eu não tenho, professor. A média é 80, gente. É uma pontuação acima desse 40 aqui. Que tem, ó, 40, 0, 40, 80. 0, deixa eu ver. É de 40 e 40, né? Certo? 120, 160 e 200 pontos. A média é 80. Sabe por que é 80? Porque entrou o sul na jogada. Senão seria mais baixo. É bem ruimzinho, cara. Compreensão da proposta. Gente, aqui duas coisas são bem importantes, tá? Primeiro, o nome já fala, a compreensão da proposta, você tem que entender o que ele está pedindo. E segundo, se a tua estrutura do texto está correta, se tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, são duas coisas que entram aqui. A compreensão e a estrutura. Tá bom? Quando eu digo compreensão, caiu no Enem, anos atrás, assim, ó, a persistência da violência contra a mulher. Gente, o tema não era violência contra a mulher, o tema era a persistência. Então, ele parte do pressuposto que a violência acontece. Você não precisa falar da violência, você tem que falar por que ela continua a acontecer. O aluno que escreveu somente sobre violência perdeu pontos nessa competência aqui.
porque era sobre as persistências. Outra assim, ó, meios para a inclusão dos surdos no ensino médio. Lembra, em 2017 caiu isso? Meios para a inclusão dos surdos, tudo bem? O cara vai lá e escreve por que o surdo não encaixa no ensino médio. Tudo bem, e daí? Cadê os meios? E ele não apresenta meios. Tchau para ti. Certo? Habilidade, a competência 2, você vai cair do cavalo. Ou ainda, você até entendeu a competência 2, você entendeu a proposta, está escrevendo direitinho, só que na introdução não tem as teses. Eu li a introdução, por exemplo, da Maria Fernanda e não sei sobre o que ela vai escrever. Ou seja, a estrutura da introdução está fora. Aqui ela perde ponto. Tudo bem? Tá? Olha aqui, ó. O que acontece aqui? Quando você vai compreender a proposta, tá? Vai fazer uma interpretação da proposta, e é legal aqui nesse ponto você utilizar todo o conhecimento que você tem. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, aí você, para introduzir o tema, você traz um livro, você traz uma citação de um filme, você utiliza os conhecimentos laterais para construir sua ideia. Significa que você está compreendendo direitinho a proposta. Quanto mais intertextual for o seu texto, quanto mais elementos de surpresa e relacionados ao tema você trouxer, maior a tua originalidade, maior a tua pontuação na competência 2. Por quê? Você só vai conseguir mostrar, fazer essas linkagens se você compreendeu direitinho a proposta. E isso é a competência 2, entendeu? Olha só. 200 pontos. Tema muito bem desenvolvido, explorando os seus principais aspectos, ou seja, o texto está estruturado com uma introdução em que a tese a ser defendida é explicitada, argumentos que comprovam a tese distribuídos em diferentes parágrafos, ou seja, uma tese para cada parágrafo do desenvolvimento, um parágrafo final com proposta de intervenção funcionando como uma conclusão. Os argumentos não ficam restritos à reprodução das ideias contidas no texto motivadores, nem a questões do senso comum. Ou seja, o teu texto é original. Esse original não precisa ser uma proposta inovadora. Não, a maneira como você escreve é original. As associações que você faz são originais, desculpa. Tudo bem? E daí você garante os 200 pontos. 40 pontos. Desenvolvimento tangencial do tema. Como é que você tangencia? É quando você não escreve exatamente o que ele quer. Tudo bem, vamos botar isso na prática? Vamos lá. Persistência da violência contra a mulher, você escreveu sobre a violência. Não está exatamente sobre o tema, você tangenciou. Tudo bem, isso está bem claro. Agora, olha só. Você está escrevendo sobre a persistência da violência contra a mulher, tudo bem? Aí você utiliza um exemplo de uma atriz que apanhou do marido. E você utiliza o parágrafo inteiro para escrever sobre esse exemplo. O que aconteceu? Você não está escrevendo sobre a tese, você está escrevendo sobre o exemplo. Nós chamamos isso de supervalorização do exemplo. Você tangenciou também. Você gastou uma boa parte da sua redação mostrando um exemplo. E o exemplo é só para comprovar a sua tese. É coisa de 2 linhas no máximo. Você gastou, sei lá, 10 linhas no exemplo. Ora, veja bem, se você gasta muito tempo no exemplo para explicar o exemplo, significa que ele não é um bom exemplo. Exemplo bom é aquele que o leitor olha e entende. Não precisa de muita explicação. Tudo bem? Vamos lá. Desenvolvimento tangencial do tema, detendo-se em tema vinculado ao mesmo assunto, o que revela má interpretação do tema proposto. Beleza. Apresenta inadequação no tipo textual dissertativo argumentativo, repetição de ideias, ausência de argumentação. Tá? Pode ocorrer também a elaboração de um texto de base narrativa com apenas resquícios narrativos. Por exemplo, contar uma longa história e no final afirmar que ela confirma uma determinada tese. Acabei de falar sobre isso, sobre o exemplo. Você descreve uma situação que aconteceu com uma atriz ou com uma pessoa famosa que apanhava muito do marido e esqueceu de desenvolver a tese. Agora, pergunta para vocês dois, tudo bem? Eu quero saber o seguinte, o que é argumentar?
Vamos lá, gente. É para falar, professor? Uhum. Apresentar fatos, provas sobre um determinado assunto? Fatos e provas. E o que é dissertar? Oi? Falar sobre modo... Ah, não, Você está vendo? É engraçado assim, essa dificuldade que vocês estão tendo é geral, tá? O aluno, é pedido para o aluno escrever um texto dissertativo argumentativo e ele não sabe definir o que é dissertar e o que é argumentar. Aí fica difícil você elaborar. Então, vamos lá. Dissertar. Defender uma ideia. Tudo bem? Dissertar o que é? É escolher uma ideia e dizer o porquê ela é importante. Isso é dissertar. Quer ver uma coisa? Vocês têm ideia em quem vocês vão votar ou quem vocês vão defender durante essas eleições? Você já tem candidato? Eu ainda tô vendo, professor. Você está vendo? Já tem algum candidato seu, assim, algum candidato que você está mais propenso a escolher? Sandro? Eu tô bem na dúvida por causa dos meus parentes, sabe? Eles têm mais conhecimento, assim, e que me dizem no Uhum. quais seriam certos, né? Porque eles já são mais conhecidos aqui da minha cidade, então eu vou mais por eles, na verdade. Você está em que cidade? Está em Lages? Isso, Lages. Lages. Maria, você tem ideia de quem você vai votar? Não sei se você vota já, mas deve votar, né? Já, aham. No meu então, caso, pode falar. era o Márcio Machado, no caso aqui da minha Tá. cidade. Se eu te perguntar por que você vai votar nele, você vai dizer assim, ele tem uma plataforma mais clara, ele tem isso, ele é uma pessoa mais coerente. Você vai me dar os motivos, certo? Sim, aham. Tá. Isso é dissertar. Você está dissertando, você está mostrando por que a sua ideia é coerente. Tudo bem? E o que que... Oi, o que foi isso? E o que seria argumentar? Argumentar é comprovar a sua ideia. Certo? Comprovar é convencer o leitor. Tudo bem? Ó, o Sandro vai dizer que o candidato dele, ele é uma pessoa mais honesta, ele é uma pessoa digna de receber o voto, tem propostas coerentes e é o melhor candidato. Até aí, não tem problema. Todo mundo vai falar isso do seu candidato. Só que daí ele vai lá e mostra assim, ó, olha esses dados aqui, ó. Olha, o meu candidato, o candidato Marcos, não sei do que você falou, assim, ó, na sua gestão anterior, ele fez tais e tais projetos, levantou tal e tal. Aí ele começa a mostrar números comprovando o que ele está falando. Pronto. Ele saiu da dissertação e entrou na argumentação, porque agora ele está no processo de convencimento, convencer outras pessoas a votarem, a concordarem com ele. Então, texto dissertativo argumentativo, tá? Um parágrafo dissertativo argumentativo, olha aqui, ó. Um parágrafo dissertativo argumentativo, ele é composto por 3 partes, tá? Vamos lá. Parte 1, a ideia, que também é chamado de tese. Nada mais é do que o que eu vou defender. Você tem que responder essa pergunta. O que eu vou defender? Qual é a ideia? Parte 2 é chamado de justificativa. Tudo bem? Você fala assim, por que minha ideia é boa? Como ela acontece? Tem que responder essas 2 perguntas, tá? E a parte 3 é a comprovação. A comprovação, o que é? Vamos lá, assim, estatísticas, citações,
analogias, a história, alguma coisa, tá? Que traz essa tua ideia, tira a sua tua ideia do papel e coloca no mundo real. Tá vendo? Ó, isso aqui é real. Entendeu? Você vai citar uma pesquisa, você vai fazer uma comparação com outro estado, por exemplo, que tem uma situação parecida com o do Brasil, com Santa Catarina. Você vai pegar estatística, alguma coisa que tira a tua ideia da teoria e transforma a tua ideia em algo palpável, real. Tudo bem? Entenderam a diferença agora? Ficou claro para vocês? Sim. Tá? Então, sem essas partes aqui, ó, gente, esquece. Você não tem um parágrafo dissertativo argumentativo. 3. Por que eu mandei isso aqui? Mandei isso aqui, ó, por causa desse 3, ó. Relacionar, selecionar, organizar, interpretar. Busca-se a capacidade do candidato de defender um ponto de vista. Dissertar. O Enem exige que o candidato redija um texto dissertativo argumentativo, portanto, além dos conhecimentos específicos dessa estrutura, o candidato deverá, a partir dos fatos, opiniões, argumentos, interpretar, relacionar. Você, na verdade, você tem que fazer isso aqui, ó. O que ele quer? Linha lógica de pensamento. É isso que ele quer. Teu pensamento tem que ter começo, meio e fim. Queridões, se você fizer no desenvolvimento, tá? Desenvolvimento 1. Se o teu desenvolvimento 1 tiver isso aqui, ó. Tá? Tiver isso aqui. Olha só que legal isso aqui, ó. Olha a dica que eu tô te dando, tá? Tem que ter isso. E o teu desenvolvimento 2. Você fizer isso aqui também, tá bom? Presta atenção nisso aqui. Isso é a primeira coisa que você vai fazer antes de escrever qualquer texto. Como assim? Você vai pegar... Vamos lá. Por que persiste a violência contra a mulher? Você vai pensar, a primeira ideia é porque a gente vive numa sociedade machista. Beleza, justifica. Aí você vai mostrar, você vai dizer que as tradições, a maneira como as pessoas são educadas, propiciam um pensamento patriarcal, ou seja, em que o homem é superior à mulher. Tudo bem? Aí você comprova, você vai mostrar leis, você vai comprovar alguma coisa. Pronto, você já tem a primeira ideia. Tudo bem? Funcionou, porque ela passou, você conseguiu preencher as 3 partes. Você vai lá na ideia 2 e faz a mesma coisa. Olha só que legal. Tá? Na introdução, depois de fazer isso, na introdução, você vai pegar ideia 1 mais ideia 2. Pronto. Né? Você só faz com uma contextualização. Professor, o que é isso? É você trazer um filme, você trazer alguma coisa para quebrar o gelo, para dizer, ó, eu vou falar sobre isso. Tá? Faz uma contextualização, joga a ideia 1, joga a ideia 2, você já tem a introdução feita. Não precisa fazer mais nada. Só isso, professor? Aham. Aí você segue isso aqui no desenvolvimento 1, isso aqui no desenvolvimento 2, você tem o corpo do texto. E depois é só fazer a conclusão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Essa aqui são as primeiras coisas que você vai fazer. Você não vai escrever a introdução primeiro. Como é que você vai introduzir uma ideia com a qual você não sabe nem se vai trabalhar ou não? Então, primeiro escreve as partes. Porque uma vez que você escreve, gente, a ideia se estabiliza, ela sai da sua cabeça. Quando ela sai da sua cabeça, ela para de mudar. Você já deve ter sentido aquela dificuldade assim, eu tenho a ideia, mas eu não sei como começar esse texto. Já passou por isso? É porque as suas ideias, enquanto estiverem na sua cabeça, elas vão mudando muito rápido. Como é que você consegue essa estabilidade de pensamento? Papel. Escreve, visualiza. Tira da cabeça. Uma vez que você tirou da cabeça e colocou no papel, ela para de mudar. Ela estabiliza, ela não vai mudar dali. Aí você consegue analisá-la com mais clareza. Ah, tá. Olha, essa ideia não vai ficar boa. Porque a comprovação está ruim. Está muito senso comum. Vou mudar. Tudo bem? Vai por mim. Tá bom? C4. A competência 4, gente, é coesão e coerência. Tá? Coesão e coerência é o seguinte. A coesão. Coesão nada mais é do que não há repetição de palavras, o uso das conjunções, tá? Conjunção certa para elaborar a ideia certa. Por exemplo, ó, o cara vai lá e escreve assim, ó,
O Brasil apresenta problemas graves na sua conjuntura política. Contudo, os cidadãos também não sabem votar. Se escreveu isso, está bem errado. Por que está errado? Contudo, ele trabalha com oposição. Oposição, ou seja, essa ideia aqui tem que se opor à ideia anterior. E ela não se opõe. Ó, o Brasil apresenta problemas graves na sua conjuntura política. É um problema, é uma coisa negativa. Os cidadãos também não sabem votar, é outra coisa negativa. Não existe oposição, então esse contudo está errado. Isso é erro de coesão. Você fez uma relação errada. Isso aqui é tão comum, gente. Tá? Por isso é importante você primeiro escrever a história. Por isso, você primeiro escrever um rascunho. No rascunho você consegue ler. Estaria errado eu começar a minha proposta, o meu último parágrafo, né? Que seria a proposta de intervenção com tudo? Com certeza. Por quê? Uma proposta de intervenção, ela vai ser uma consequência daquilo que você escreveu, concorda? Sim. Se é uma consequência, se você botar com tudo, você está negando tudo que você escreveu. Uhum. Por isso que, como é uma consequência, você vem com portanto, por conseguinte, dessa forma, assim sendo. Eu sempre tive uma dúvida em usar ou portanto ou contudo, mas não sabia disso. Uhum. Faz sentido para você agora? Faz. Né? Não dá. Se você colocar entretanto, embora, apesar, contudo, todavia, na conclusão, começou com ela, tchau. Você está negando tudo que você escreveu. Você colocou toda a sua redação no lixo. Porque ele se opõe. Como é que a sua proposta de intervenção vai se opor à sua tese? Não pode. Ela tem que ser complementar à sua tese. Você entende? Sim. Tá. Beleza? Olha só, o que são erros de coerência? Coerência é quando você escreve, por exemplo, frases pela metade. Embora o Brasil enfrente problemas graves na sua conjuntura política, você está vendo? Você está esperando que eu termine a oração, tá? Mas o aluno vai lá e coloca um ponto. Aí você fica, tá, e aí? Aí põe assim, ó. Uma vez que os brasileiros não têm consciência política, ponto. Eu tô olhando, tá, mas cadê o resto da oração? Isso não faz sentido, isso é incoerente. Ou você utiliza um dado estatístico errado, por exemplo. Quando Pero Vaz de Caminha descobriu as Américas, lá em 1789, o Brasil já era uma república avançada. Nós tem tanto erro né? No que eu falei agora, que não tem coerência. Está totalmente fora. Tudo bem? É um fake news. Não é coerente. Olha só, eu vou direto nos 40 pontos aqui para te mostrar, tá? Ó, frases fragmentadas, frases sem oração principal, tudo a mesma coisa. Períodos muito longos, isso aqui é muito bom, cara. Períodos muito longos. Saca aquele cara que começa a falar assim, ó, cara, esses dias eu encontrei a Maria Fernanda na rua. Lembra da Maria Fernanda, aquela amiga do Sandro que estudava no Sagrada, que um dia foi pegar a bola daquele professor, na aula daquele professor que uma vez chutou um aluno, lembra? Aquele aluno cujo pai foi preso por corrupção durante o governo daquele candidato, aquele que ficou careca lá porque pegou fogo no cabelo dele, lembra, durante aquela festa? Sobre o que eu estava falando no começo. Você está vendo? Isso que acontece quando você tem muitas ideias, o período está longo demais, você perde o foco, você não sabe mais sobre o que você está falando. Períodos muito longos revelam quebra da linha lógica de pensamento. E daí você se ferra. Aí você cai na competência 3 e cai na competência 4. Geralmente, quando você cai numa competência, você cai em outra, tá? É muito difícil. Repetiu palavras.
Botou lá o Brasil, 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 Brasil. Competência 1, que repetiu palavra, e competência 4, porque não é um texto coeso. Repetiu ideias. Caiu na competência 3, na sequência lógica, e caiu na competência 4, porque não é coeso. Entenderam? Ficou claro para vocês? Show? Sim. Tá? Eu tava vendo aqui, Oi. posso falar? Claro. Eu tava vendo que eu tive que fazer uma redação semana passada, e aí eu fui procurar, porque eu não lembrava se tinha botado contudo na minha proposta de intervenção ou não. Mas eu botei logo. Logo seria... Logo, sem problema, né? Logo, ele é conclusivo. Logo, portanto, por isso, dessa forma, tá? Luísa, obrigada. Não tem problema. Aí, olha só. Proposta de intervenção. Proposta de intervenção, como é que tem? Vamos direto para o prático. 200 pontos se você responder isso aqui, ó. O que será feito? Quem vai fazer a ação? Isso dentro das teses que você falou, tá? O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como e por que será feito e qual a finalidade? Se você responder isso aqui para cada proposta de intervenção que você fizer, são 200 pontos garantidos. Ah, detalhe, desculpa, tem mais uma coisa assim. Tem que ser possível. Quanto mais viável for a sua proposta de intervenção, mais pontos você vai ganhar. Não adianta você responder o que, quem fará, como e qual a finalidade, se você escrever se você escrever uma proposta que é impossível. Por exemplo, tá? Temos que conscientizar a população brasileira sobre a importância do papel da mulher na sociedade. Campanhas midiáticas, o governo do estado, você botou tudo direitinho, mas isso é totalmente utópico. Por quê? Conscientizar a população brasileira é impossível. Conscientizar lembra, despertar uma consciência, tudo. Tenta conscientizar as pessoas da sua família. Você consegue? Você consegue conscientizar as pessoas que moram na sua rua? É possível? Você está vendo por que essa é uma tese totalmente inviável? É utópica? Você vai perder. Então, cuidado. Essa palavra é proibida na proposta de intervenção. Conscientizar. Não, você não vai usar essa palavra, tá bom? Tá claro isso? Tá bom? Aqui tem as 5 competências e agora vamos ver uma redação nota 1000. Rapidinho, tá? Vamos lá. Em 2017, a Isabela escreveu essa redação. Aqui eu botei, ó, as 200 pontos em cada competência para que você depois consiga ver direitinho, tá bom? Vamos lá. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Isso aqui, gente, isso aqui, ó, que está em amarelo, nada mais é, vamos botar aqui a parte, é uma contextualização, entendeu? Isso aqui serve só para quebrar o gelo. Uma contextualização, tá? Ordinariamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras que os separam da direito à educação. Tá? Isso aqui, que ele botou aqui, que ela botou aqui, isso aqui é a problematização. O que é isso, problematização? Qual é o problema que eles enfrentam? Tá? Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional do SUS é um desafio no Brasil. Isso aqui nada mais é do que o tema. Lembra que esse aqui era o tema da redação? Tema. Certo? No qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Isso aqui são as teses. Gente, olha só que introdução legal. Tudo bem? Cada partezinha direitinho, você lê uma vez e você sabe. Ela vai falar sobre a negligência do governo frente à problemática e o preconceito da sociedade. Tudo bem?
Aí vamos lembrar agora. Agora ela entrou para desenvolvimento. No desenvolvimento, volta para cá. Tem que ter ideia, justificativa e comprovação. Tá bom? Vamos pegar essa partezinha aqui, ó. E vamos botar aqui, ó. Tá bom? Ó. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é a ideia? A Constituição Cidadã de 88 garante educação inclusiva e de qualidade suficiente. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Pronto, está aqui a ideia. Tá? Vou botar a ideia em amarelo. Está aqui a ideia. Vamos ver se bate. A primeira tese é negligência governamental. Beleza, o Poder Executivo, que é o governo, não efetiva esse direito. Show. Agora vamos lá. Por quê e como? Consoante Aristóteles no livro Ética do Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que a oferta... O que acontece? Ó? A oferta não apenas de educação inclusiva, como também de preparação, um número suficiente de professores especializados no cuidado, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Ó, por que que o poder não efetiva? Certo? Simples. Está aqui, ó. Como é que isso aqui não acontece? Porque ele não efetiva? Porque os professores não são treinados, tá? Beleza? E não existe uma educação inclusiva. Vamos comprovar? A comprovação que ela trouxe aqui, ó, é isso aqui, ó. Ela trouxe uma citação de... Não é ela que está falando, mas Aristóteles já falava que a felicidade... desculpa, a política deve garantir a felicidade dos cidadãos, de todos os cidadãos. Mas os surdos, que são cidadãos, não garantem isso. Você está vendo? Tem todas as partezinhas aqui direitinho. Vamos ver aqui embaixo? Ó. Aqui embaixo tem que acontecer a mesma coisa. Outro sim, para quem não sabe, é além disso. É muito legal você começar o segundo desenvolvimento com além disso. Muito legal. Além disso, outro sim, você une o primeiro desenvolvimento com o segundo. Além disso, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos na escola. Tese, está aqui, ó. Ela vai escrever sobre isso, tá vendo? De cara, já deu a tese e já disse, olha, entendi. Agora é por isso, para isso que eu vou escrever o parágrafo. Tristemente, vamos lá, por que ou como? Tristemente, a existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos cidadãos criados pela consciência coletiva. Tá vendo? Já está explicando, ó. Por que isso acontece, ó. Tá vendo? No entanto, segundo o pensador ativista Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em momentos históricos. Quando trouxe Foucault, ela está comprovando, embasando, certo? Assim, aí continua, assim, a mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras dos surdos. Continua com a ideia. Como é que acontece? Ó, tem que mudança de valores da sociedade para que o que Foucault falou aconteça e o preconceito acabe, tá vendo? Agora é o seguinte, eu tenho que responder, ó, essas perguntinhas, tudo bem? Para cada tese. Show? A conclusão tem que responder para cada tese. Show? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Tudo bem. Cabe ao Ministério da Educação. Quem fará? Ministério da Educação. Fazer o quê? Criar um projeto, certo? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Tudo bem? Como vai acontecer isso? Oi. Tinha travado, Pro. Desculpa, minha internet está bem ruimzinha. Agora melhorou? Voltou? Sim, agora sim. Então, olha só. Para o primeiro problema, lembra que é a ineficácia do governo. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto. Como e por quê? Um projeto nas escolas, desculpa, tá?
o qual promova palestras ou apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos. Tudo bem? Isso aqui é o como ou o porquê. Vou botar aqui, ó. Tá? Beleza? Uma vez que ações culturais têm imenso poder transformador, ó. Finalidade. Finalidade de transformar, tá vendo? O afim da comunidade escolar e a sociedade em geral, com o seguinte, conscientize-se. Aí aqui o conscientizar, ele botou aqui o que seria, ó, foi uma situação, certo? Conscientização aqui para também acabar com o preconceito. Então, numa tacada só, ela conseguiu resolver a tese 1 e a tese 2, tá vendo? Desse modo, a realidade distanciar do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Olha só que legal, ela começou de um jeito e terminou do mesmo jeito. Ó. Entenderam por que essa redação levou 200 pontos? Porque ela atende a todos os requisitos aqui necessários. Já tinham visto uma redação dessa forma, gente? Uma análise assim? Parte por parte? Ixi, acho que travou de novo. Olha, professor, tô detalhado assim, eu acho que eu não tinha visto ainda. Gostou ou não? Ficou claro para Foi você? não deu muito detalhe, né? Tem gente que só muitos fatos e não dá muitos detalhes, assim, muitas redações, né? Nós vamos fazer isso várias vezes durante esse curso, tá? Até que essa estrutura, veja bem que essa estrutura é uma estrutura assim, tem que ter essas partes. Como você vai apresentar essas partes, daí é o teu jeito, tá? O cara que tentar vender para ti, Sandro, o cara que tentar vender para ti uma estrutura pronta, ele está mentindo. Porque se houvesse uma estrutura pronta, toda a redação nota 1000 seria igual. Não existe estrutura pronta. Existe sim pontos que têm que aparecer. Tudo bem? Tudo que eu mostrei aqui são pontos que têm que aparecer para que seja uma redação argumentativa dissertativa. Agora, como você vai mostrar isso, aí é pessoal. Tá bom? Vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, tá bom? O tema de hoje é tabagismo entre os jovens brasileiros. Olha aqui, ó. Olha o tema. Meios para combater o tabagismo entre os jovens brasileiros. Então, veja bem, eu não estou negando que isso acontece, eu estou falando, ele acontece. Então, você tem que arranjar meios para combater o tabagismo entre os jovens. Vamos ver o seguinte. Se o cigarro é comprovadamente tão prejudicial à saúde, por que há tantas pessoas que ainda cultivam esse hábito, gente? Por que tanta gente fuma se é tão ruim? Porque é uma prática entre os adolescentes que vem ganhando, que é uma febre, assim, não sei como. Tá, beleza. Agora a gente não está falando só sobre adolescentes, está falando em geral, tá? Se existe Uhum. uma campanha tão grande contra tabagismo, tanto é que agora você não pode fumar em qualquer lugar, ele está bem mais restrito aqui no Brasil, tudo bem? Uhum. Porque ainda tem gente, tanta gente fumando. Acho que é quase uma ocupação, né, professor? Tipo, um Pode. passatempo de pessoas, assim, no caso. Desculpa, Sandro, não te entendi. Seria, no caso, uma ocupação, né? Muitas pessoas veem isso como um passatempo, forma, assim, de você poder ficar bem, né? No caso, para algumas pessoas, esse que é o que Tá. Então, causa, a no caso. primeira coisa que a gente pode botar aqui, ó, as pessoas veem isso como uma fuga. Muito estressado, tudo é um momento de desconexão com a realidade. Fuma para esquecer os problemas. Posso botar assim? Sim, Para desestressar, né? Tem gente que vai jogar futebol, tem gente que bebe umas cachaça, tem gente que fuma. O que mais? Por que tem muita gente fumando, gente? É só por causa disso?
Às vezes tem um que quer se aparecer, né? Opa, presta atenção. Status social. O cigarro, por muito tempo, foi vendido como status, tá? No começo do século XX, fumava-se nos cinemas, fumava-se, sabe? Os atores sempre estavam fumando. E, gente, tu pensa que isso aí tá muito longe? Pensa em vários filmes de ação, tá? Não sei se você gosta ou não, mas independente disso. No final do filme de ação, é muito comum o mocinho acender o cigarro. Depois do sexo na cama, o que o pessoal faz? Acende o cigarro. Então, associar o hábito do fumo com atividades prazerosas ou com as atividades que exigem alta dose de adrenalina. Então, o hábito de fumar é associado a sentimentos, erroneamente associado a sentimentos de prazer, de tensão. Então, associação do hábito, a sentimentos. O pessoal acaba... Gente, o melhor jeito de você aprender é pelo exemplo. Você vê o seu herói, o seu ídolo fazendo, você vai lá e faz também. Olha o jeito de vestir. A gente não faz isso com o jeito de vestir? Por que a gente não vai fazer isso também com hábitos? O teu ídolo vai lá e tomou uma vitamina de casca de ovo com jiló. E falou, nossa, isso aqui é muito saudável. Pode contar, cara. Os seguidores dele vão estar tomando casca de ovo com jiló e falando, nossa, isso aqui é muito bom. Como é que eu não descobri isso antes? Imagina, né? Um hábito não saudável. Tá 10? Tá? Gente, tem um motivo muito, muito, muito forte. No Brasil, o fumo ele é responsável por uma boa fatia da economia brasileira. Então, não é interesse nenhum estimular campanhas antitabagistas. Tá? Então, a falta de interesse do governo, ou seja, existe um interesse econômico, tá? No fumo. E qual é o jeito? Olha só que legal. Qual é o jeito mais correto de você estimular adultos fumantes? Pensa, qual é o jeito mais seguro de você garantir adultos fumantes? É você conseguir adolescentes fumantes, porque eles se perpetuam, eles continuam a fumar depois da adolescência. Ou seja, garantir que o adolescente fume vai garantir lá no futuro um mercado de consumo. Entende? Então existe um interesse econômico muito forte. Só para você ter uma ideia, tá? 18%, se não me engano, 18%, não, 28%. 28% dos filmes direcionados para adolescentes apresentam contato direto ou indireto com o fumo. Sabia disso? Quantos por cento pro... 28%. 28, 23, acho que 28%, é. É muito, cara. Olha a quantidade de filmes que existem. Né? Vocês têm colegas que fumam ou não? Tenho. Pergunta para eles por que eles fumam. Eu acredito que seja uma fuga e por status social. Certo? Vamos lá. Quais são os fatores que levam o público jovem ao tabagismo? Primeira coisa, influência do meio. Gente, olha aqui, ó. Eu vou usar um exemplo de vocês para mostrar como isso é forte, tá? Tudo bem?
vamos ver o linguajar de vocês. Vamos supor que a Maria Fernanda não fale palavrão. Ela não usa palavrão porque a educação dela trabalha com isso, prima por um linguajar mais nobre, vamos botar assim. Beleza. Aí ela começa a andar com pessoas que começam a falar porra, merda. Normalmente, assim, no começo ela fica chocada, mas ela começa a andar com essa pessoal. Invariavelmente, sem ela perceber, ela vai incorporar essas palavras no linguajar dela. É ou não é? Sim. E quando você menos esperar, você está usando essas palavras. Então, sim, a influência do meio é determinante para o seu comportamento. Agora, tu imaginas, tá? Tu está num ambiente em que todos fumem. Até para uma aceitação do grupo, você não quer ser ovelha negra. O adolescente tem pavor de ser ovelha negra. Você corrompe seus valores e acaba fumando. Mesmo que seja só naquele grupo ali, mas você acaba fumando para uma aceitação. Então, a influência do meio, tá? Tem um cara chamado Emil Durkheim. Tá? Emil Durkheim, ele fala uma coisa chamada fato social. Fato social nada mais é do que isso, tá? O meio determina o comportamento dos seres humanos. Se você vive em um meio em que fumar é normal, o fumo acaba sendo normatizado na sua vida também. Só para você ter uma ideia, tá? 85% dos adolescentes fumantes, presta atenção, tá? Fumantes têm pais fumantes. Faz uma leitura disso para mim. Isso aqui é um fato, isso aqui é real, tá? Isso aqui é bem uma estatística real. Faz uma análise disso aqui. 85% dos adolescentes fumantes têm pais fumantes. O que eu estou fazendo? Eu estou comprovando a minha teoria. Sim, a influência do meio é determinante. Se pai fuma, o pai perde o direito de exigir que o filho não fume. Concordas comigo? Ainda mais agora, uma geração toda cheia de argumentos, né? Mesmo que capengas, mas tem sempre razão. E o pai fumando. Pronto. Qual é a autoridade que um pai tem de reprimir o filho fumante quando ele próprio está cheirando cigarro? Tudo bem? Então, sim, influência do meio é muito forte. Influência do meio dos amigos, influência de casa, a influência dos filmes, né? Como eu acabei de falar também. Outro motivo que leva os jovens a fumar. É simples. Fumar é proibido. Olha só, Sandro, você gosta de ficar no seu quarto em casa? Depende, às vezes sim, às vezes não. Qual é a parte da casa que você mais gosta de ficar? Sala e meu quarto, eu acho. Tudo bem. Na sala, beleza? Você gosta de ficar horas na sala, tudo bem? Teu pai fala, hoje você não pode sair dessa sala. Qual é o primeiro sentimento que te vem? Acho que de um porquê, eu acho. Não, isso aí você quer a razão, tudo bem. A razão do porquê sim, mas quando seu pai fala assim, você não pode mais sair daqui hoje, não te dá uma vontade de sair, Sandro? Só o fato de ele falar que você não pode? Sim, bate aquela controvérsia, né? De querer que eu faça uma coisa quando podia estar pensando em outras, né? Certo? É igual você falar assim, ó, você não tá afim de comer chocolate, tá? Você não tá afim. Beleza. Alguém fala assim, ó, você não pode tocar nesse chocolate, é proibido. Vai dizer que não bate uma vontade louca de comer aquele chocolate. Tudo que é proibido é mais atraente, gente.
principalmente para o adolescente. O adolescente gosta de quebrar regras porque ele se acha invulnerável. Comigo, não quer ver? Eu vou fumar e não vou ficar viciado. Quer ver? Pau. É por isso que adolescente fuma. É por isso que as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Entre jovens, nos últimos 20 anos, aumentou quase 700%, sabia disso? Porque os adolescentes se acham invulneráveis. Não, comigo não acontece. AIDS entre os adolescentes hoje, certo? É quase 700 vezes maior do que 20 anos atrás. 700 vezes maior. Por causa desse sentimento de invulnerabilidade. Comigo nada acontece. Até, ó. Tudo bem? Essa pega a influência do meio, essa necessidade de aceitação e o fato de ser proibido, você tem dois valores muito fortes nos adolescentes para começar a fumar ou para começar a usar qualquer tipo de droga. Quer ver uma coisa que é vendido para vocês? Sandro e Maria, vocês estão com que idade, por favor? 17. 17. Sandro, você está com idade? 18. 18. Beleza. Show de bola. É uma idade bem interessante. Durante esse período que você está passando agora, tudo bem? As amizades acabam sendo mais importantes do que qualquer outra coisa. Certo? Você leva mais em consideração o que um amigo fala do que um parente seu, do que um parente próximo fala. Tanto é que você está com um problema, é muito comum você primeiro ir aos amigos para depois recorrer à família. Certo? Se seu amigo é um idiota, a casa cai. E o problema é que a gente só percebe que ele é um idiota depois, né? Tudo bem? Toma cuidado. Entenderam esses fatores aqui? Sim. A falta de personalidade, cara, a falta de criticidade do adolescente, né? Essa crença de comigo nada acontece, ele acredita em qualquer um, basta se dizer amigo, também é um fator muito forte. Sem contar o interesse econômico, né, gente? Como eu acabei de falar, né? O interesse econômico. Adolescentes fumantes garantem um mercado consumidor de adultos fumantes. Tá? Ó, explique o motivo do número de fumantes entre jovens ter aumentado durante a pandemia. E agora? Por quê? É simples. Durante a pandemia, os jovens estão mais o quê? Vulneráveis. Como assim, professor? Aristóteles falava, não, desculpa, Platão falava que o ser humano ele é um ser social, ele precisa da interação. Quando jovem, essa interação tem que ser mais intensificada. Do nada, você foi privado dessa interação, certo? Então, o que acontece? Quando você é privado dessa interação, você vai compensar isso de alguma forma. Como é que você compensou isso? Internet. Você notou que a frequência com que você visita a internet aumentou durante a pandemia? Chegasse a notar isso? Aconteceu isso com vocês? Sim, muito. Aumentou? Sandro, aumentou teu acesso à internet durante a pandemia, Sandro? Ficou mais a favor para muitas coisas, né? Então aumentou muito, né? Sistema de compensação, gente. Você não pode falar com seus amigos frente a frente e você vai para a rede social. O problema da rede social é que ela é uma ilusão. Ela não condiz com a realidade. Por exemplo, ela coloca um grupo que tem o mesmo pensamento para interagir. Então parece que todo mundo pensa igual. Quando não pensa. Aí quando você choca esse mundo idealizado da internet com a realidade, cai a máscara, entendeu? Aí você fica, poxa, você criou uma realidade irreal. Você confronta com a realidade real e você vê que você está defasado. Você foi iludido. Ou seja, você traçou metas
irreais e você não atingiu essas metas porque elas são irreais. Então você desenvolveu uma frustração. Ficando mais frustrado, você fica mais ansioso. E quando você não atende essa ansiedade, você fica mais vulnerável à depressão. Então, por isso que os adolescentes estão mais deprimidos e mais ansiosos. Ansioso porque tentam alcançar uma realidade que não conseguem. Deprimidos porque eles se sentem falhando. Incompetentes porque eles vivem no mundo irreal. E para compensar essa ansiedade e essa frustração, essa depressão, o que eles fazem? Recorrem às drogas. Qual é a droga que está mais à mão? Bebida e cigarro. O problema é que a bebida, como você está mais em casa, ficar bêbado na frente dos pais dá merda. Porque tem rastro. O que o pessoal faz? Fuma. Toma um banhozinho, certo? Usa um sprayzinho e acha que está tudo tranquilo. É mais fácil de esconder. Inclusive, aumenta aquela sensação de proibido é mais gostoso. Vocês entenderam? Ó, jovens fumantes, quando comparados aos não fumantes, consomem 3 vezes mais álcool, usam 8 vezes mais maconha, 22 vezes mais cocaína e ainda apresentam comportamentos de risco como sexo sem proteção e agressão física. Isso é de acordo com a revista WHO, de 2011. Comportamentos de risco em saúde na adolescência predizem menor nível educacional na vida adulta, contribuindo para aumentar as desigualdades em saúde. Ó, comportamento de risco, ou seja, quando você põe sua vida em risco na adolescência, predizem menor nível educacional, claro, porque você não vai prestar atenção na sua educação, você deixa isso em segundo plano, e aumenta as desigualdades em saúde. Não é desigualdade social, é desigualdade em saúde. Como assim? Claro, você tem pessoas menos saudáveis, mais doentes e muito mais doentes. Não é simplesmente, tem asma. Não, tem um problema sério do trato respiratório porque fumou ou abusou das drogas. Tem um problema sério mental porque tem consequência do uso contínuo de drogas. Então, não é desigualdade de saúde, é o seguinte, tem pessoas muito saudáveis e tem pessoas muito doentes. Não existe meio termo. Entendeu? Essa desigualdade em saúde. Não tem a pessoa que está mais ou menos. Não, tem a pessoa saudável e tem aquela pessoa que está no lixo. Tudo bem? Então, olha só. Frente a isso tudo, eu gostaria que você escrevesse uma redação de meios para combater o tabagismo entre jovens brasileiros. Tá? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Apresente uma proposta de intervenção para o problema. Tranquilo? Estilo Enem, obviamente, né? Mínimo 7, máximo de 30 linhas. Aqui eu botei os textos. Agora é o seguinte. Vamos acabar com um mito. Olha aqui, ó. Pega o último texto aqui, ó. O último texto diz o seguinte. De acordo com os últimos dados da pesquisa de Vigitel do Ministério da Saúde, a taxa de jovens de 18 a 24 anos fumantes saltou de 7,4 em 2016 para 8,5 em 2017. Apesar do crescimento de pouco mais de um dígito, o número alcançou a taxa registrada há 6 anos nessa faixa etária. Tá, você tem uma porrada de estatística aqui. Aí vem a pergunta que você vai me fazer é a seguinte. Professor, eu posso usar essas estatísticas na minha redação? Resposta. Pode. Mas não é cópia? Não. Você vai usar essas estatísticas para comprovar a sua tese. Lá na comprovação, entendeu? O que você não pode é reproduzir o texto da mesma forma que ele está aqui. Agora, usar as estatísticas para enriquecer o seu texto, a sua tese, você deve fazer isso. É por isso que no Enem sempre tem estatísticas. Para que você consiga elaborar alguma coisa usando essas estatísticas. Você não pode copiar. Copiou, certo? Mas você usar essas estatísticas para comprovar a sua tese, você deve fazer isso. Entenderam? Tá, pronto. Maria, cortou. Eu não Primeiro escutei. parágrafo... Oi? Fala. Por exemplo, se eu pegasse esse primeiro parágrafo, que é a estatística, né? Uhum. Todo ele, e botasse no meu texto, estaria certo. Ou não?
Com certeza. Só que é o seguinte, ao usar essa estatística, tá? Não adianta você só botar. Você vai ter que botar essa estatística e vou botar assim. Isso quer dizer que... Aí você vai mostrar como essa estatística se liga à sua tese. Entendeu? Uhum. Você tem que fazer isso. Não adianta você citar Aristóteles e não explicar. Não adianta você citar apresentar um número se você não explica. Isso é coisa de uma linha só, tá? Isso quer dizer, isso comprova que essa tese, que os adolescentes que o número de adolescentes aumentou nos últimos anos, tá? Alguma coisa assim. Tem que Entendi. botar esse link, tá? Uhum. Tudo bem? Sim. Show de bola. E aí? O que vocês acharam? Professor, eu queria te fazer uma pergunta antes da dúvida da Sem matéria. problema. Fala. Eu acho que tem uma possibilidade desse ano acontecer, cair na redação do Enem, essa crise que está acontecendo agora, tipo, diretamente assim, esse ano vir para agora no Enem. Olha, o que pode cair, tá? O que pode cair no Enem é a ideia de as consequências econômicas de uma pandemia, tá? Pode cair? Pode, mas vai apresentando como um problema social, tá? Por exemplo, o aumento de depressão entre os jovens durante a pandemia. Pode cair, tá? O aumento de desemprego devido ao isolamento social. Pode cair, pode. A gente vai abordar isso nesse curso aqui, Entendi, professor. beleza? Então é legal ler sobre isso, tá bom? Eu só te pergunto isso porque ano passado foi o ano que eu mais me dediquei para os meus estudos, sabe? Eu fiz cursinho, fiz várias Perfeito. coisas, fiz tudo pro meu COCMED, fiz intensivo, fiz aulas, fiz reforço, fiz um monte de Uhum. coisa. E na redação do Enem, não sei se o senhor lembra que caiu sobre o cinema no exterior. Uhum. Né? Sim, lembro. Sim, professor, Quebrou a você perna lembra? de muita gente. Eu me preparei para tanta coisa, sabe? Para que fosse cair assim, que fosse 20 temas. E quando caiu isso, professor, tipo, ficou bem, tipo, me deu um branco, sabe? Não foi 100% assim o que eu esperava, assim. Então, geralmente agora tô mais em busca do que possa ser, entendeu? Porque Ô, ano passado, Sandro, foi um dos melhores eu anos vou para te, mim. eu vou te dar duas dicas, tá? Primeiro, não busque o tema, porque a chance de você acertar é muito pequena. Busque habilidade, desenvolver as habilidades, as competências para que você consiga escrever qualquer texto bom, dentro do esperado. Outra coisa, trabalhe com uma coisa chamada eixo temático. Por exemplo, educação. O que pode cair sobre educação? Como é que a educação mudou durante a pandemia, a questão da evasão escolar? Tudo bem. Sobre educação, o que eu posso usar em qualquer redação de educação? Eu posso usar Darcy Ribeiro, eu posso usar o filósofo X, eu posso usar o filósofo Y, posso usar essa citação. Beleza. Então você sabe, se cair qualquer coisa sobre educação, você já tem aquela carta na manga. Isso é trabalhar com eixo temático. Isso vai te garantir maior sucesso do que ficar pensando no que pode cair. Tá? Sim, sim. Acredite. Né? Tem aluno que me busca falando assim, professor, o que tu acha que pode cair? Meu, pode cair milhões de coisas. Tá? O Enem está surpreendendo muita gente todos os anos. Então, assim, o que pode cair é uma gama de... Eu tenho um amigo meu, que até trabalha num cursinho concorrente, que no aulão dele, ele apresenta 60, eu disse 60, 60, de 50 a 60 temas de redação. Porra, isso não é aulão, cara. Isso é sacanear com o aluno, velho. E no último aulão que ele apresentou, nenhum dos temas foi o certo. O cara deu um tiro no pé. Gente, a gente não faz aula para adivinhar o tema. Porque se eu soubesse o tema, eu vendia, cara. Ganhava uma grana, acabou. Entende? É igual o cara que vende estrutura, esqueleto de redação. Segue isso aqui que vai dar certo. Porra, não é assim, cara. O cara tá te enrolando. Tudo bem, gente? Entenderam?
Sim. O que vocês acharam da aula? A real, tá? Real mesmo. Eu gostei bastante. Várias coisas que eu não tinha visto na escola, eu consegui ver aqui. Ficou mais claro, assim, como produzir um texto bom. Eu gostei bastante. Ah, que bom, fico feliz. Bem interessante, bem legal mesmo. O objetivo era bem esse aí mesmo, de clarear algumas coisas, alguns pontos escuros. E você, Sandro, o que você achou? Você gostou? Gostei, professor, ali na parte dos conectivos, no caso do portanto, com tudo aquelas coisas. Foi uma aula que eu tive ano passado, com os cursinhos, só tive um dia no ano, sabe? Então, Uhum. tipo, eu pegar 100%. E ali eu peguei mais ou menos um pouco, sabe? Já me deu Legal. uma falhada, assim. Tá? Se você tiver interesse em continuar com esse curso aqui, me procura ali no Whats, tá? E vamos conversar. Sim, sim. Até vou tirar outras dúvidas contigo também, de uma colega minha que fez também. Show de bola. A Jennifer, Isso, aqui na minha cidade ela passou até, ela já tá no lembro. segundo, Jennifer Ludwig, conhece? Poxa, já tá queridona. tá no segundo semestre já de medicina já. Nossa, já Sim, passou sim. bem na frente do mundo, na verdade. Já. Ela saiu, a gente saiu de 5,5 para 8,5 na redação, em 3 meses de trabalho, na CAF. Mas ela fez só o Enem, professor, se o senhor diz? Ela fez comigo, ela fez o cursinho, né? E daí ela começou, fez 3 meses de textual comigo. Era eu e ela só. Mas o que Ah, que ela entendi. fez? Ela seguiu tudo que eu falei à risca. Ela foi extremamente humilde e, meu, ela saiu de um 5,5 e foi para 8,5 em 3 meses de trabalho. É um grande avanço já. Porra, velho. São 3 pontos, cara. Por causa disso, ela tá lá fazendo faculdade agora. A mãe dela, nossa, me abraçou, agradeceu um montão. Ela é show de bola, gosto muito dela. Vamos A ver agora. Camille elogiou bastante o senhor pra mim. Falou que também, quando ela começou a fazer, ela tirava 6 e pouco, e agora ela não tira menos que 8.500 no simulado que a gente faz lá no Sagrada pela FTD. Olha que legal. Tu Ela pensa elogiou assim, não bastante. pensa, não pensa no número assim, saiu de, aumentou 2 pontos. Imagina quantas pessoas você botou para trás nessa pontuação a mais, Com certeza. né? Então, gente, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Beleza? Maria Fernanda, eu volto a falar contigo durante essa semana para a gente conversar também direitinho, tá? Beleza. Muito obrigado. Se vocês quiserem rever essa aula, só pedir depois, a partir de amanhã esse link vai estar disponível para vocês, tá? Frente, vocês têm que me pedir, tá? Porque eu não vou disponibilizar para todo mundo, por motivos óbvios, tá? Direitinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço, um beijo, um queijo para cada um de vocês e uma boa noite. Obrigada pela boa Obrigado. noite. Valeu. Tchau, tchau, gente.